adrenalina, noradrenalina, dopamina, cortisol, hipotálamo, hipocampo, amígdala, tonsila, treinamento, organização. Calma, pessoal, eu não pirei ainda. Eu quero trazer para vocês todo o contexto dessas palavras dentro de uma arrumação de um treino para animais. Vocês vão entender qual é a importância de conhecer esses neurotransmissores e essas partes anatômicas do nosso cérebro e do cérebro dos animais. Fique tranquilo que eu vou simplificar o quanto eu puder para que fique didático o nosso vídeo. Olha, galera, eu tenho pensado muito nos vídeos que eu estou fazendo para trazer para vocês, porque hoje tem uma gama de profissionais que trabalham no campo do adestramento, estão lendo muito e estudando em busca de novas compreensões. A partir do momento que vocês sabem o significado e a importância de cada estrutura e de cada parte de mediador químico dentro do cérebro de um animal, vocês vão saber como controlar e como tirar melhor proveito dentro do treinamento. Você que gosta de treinamento de cães de alta performance e com visão no adestramento científico, você não pode perder esse vídeo. Ele é feito para você. Primeiro, eu quero trazer para vocês a implicância do que tem a parte do estresse e ansiedade num cão. Ele vai se apresentar num parque infantil, em uma escola, ou até mesmo em uma prova. Ou, por que não dizer, dentro de um patrulhamento, ou dentro de uma abordagem, ou dentro de uma busca e salvamento. Já pensou, pessoal? A partir do momento que esse cão está empregado para exercer essas atividades, como não está todas essas estruturas que acabei de mencionar e esses mediadores químicos, como eles não estão acontecendo e interagindo tanto com a parte intrínseca do animal, que é a parte interna, como o meio do qual ele está interagindo. E nós, como treinador e como mediador dessas questões todas, nós vamos dar uma mergulhada neste conhecimento. Meu nome é Zenildo Prazeres, médico veterinário especialista em comportamento animal, adestrador civil e militar e psicólogo humano. Quando eu trago esse tipo de informações aqui para vocês e faço esse tipo de apresentação, era para que vocês tenham uma noção de onde está saindo as informações e das pessoas que vos traz esse conteúdo. Bom, o estresse e a ansiedade, ela é uma resposta emocional frente a um determinado estímulo presente ou num futuro que possa vencer. Mas o que eu quero separar aqui bem claro é que o estresse, ele vê, ou seja, ele tem contato com o agente estimulador. E a ansiedade, essa ansiedade é algo que o animal está vivendo, que ainda virá, é algo que pertence ao futuro. Esse futuro pode ser um dia, 2 dias, 3 dias, esse futuro pode ser há 2 minutos, esse futuro pode ser segundos, mas é algo que o cão já começa a se preparar para ter contato com esse agente estimulador. Isso cabe para as pessoas também. Já o estresse, como eu acabei de dizer, é aquele contato imediato. Bom, sabemos que todo tipo de respostas emocional, elas têm um vínculo, ela tem uma relação para equilibrar, colocar o corpo dentro de uma homeostasia que traga bem-estar para esse organismo. Bom, dentro do ponto do treino, falando em um treino propriamente dito, se você tem um cão, que esse cão vai entrar em uma pista de treinamento e esse cão está extremamente estressado, esse cão ele vai dar respostas que não são satisfatórias, ou seja, esse cão não vai ter condições de ter um foco de concentração do qual é esperado. É por isso que dentro do treino se pede para se fazer foco,
foco, sempre foco e atenção. Para que se pede para se fazer o foco? É para esse animal ele ter condição de aprender. Porque se ele está em uma condição de estresse, ele não vai ter condições de aprender. Lembrando que o estresse, nós temos lá o estresse agudo e o crônico. Bom, se esse animal está dentro de um estresse agudo e ele foi preparado para lidar com essas questões, ele pode até entrar em um aprendizado, desde quando esse estresse não ultrapasse barreiras, vamos dizer, fisiológicas, a ponto de comprometer a parte de aprendizagem desse cão e nem de desequilibrar as questões da execução da tarefa que esse animal vem a ter. Então, nós sabemos, ficou claro aí, que o estresse ele pode estar presente. O que o condutor, o treinador tem que entender se esse estresse está numa condição basal ou se ele está numa condição aceitável para que esse animal consiga exercer essa tarefa sem comprometer a operação ou até mesmo comprometer a apresentação ou a busca ou algo que esse animal esteja fazendo naquele imediato momento. Mas para ele saber o que é esse estresse, ele precisa entender que tal fenômeno ele é desencadeado através de mediadores químicos. Por exemplo, como eu citei, adrenalina, noradrenalina e dopamina. Essas três substâncias, elas se caracterizam de uma coisa chamada as catecolaminas. Bom, resumindo para a pessoa que não é do meio, é disparado esses tipos de neurotransmissores, eles são extremamente motivadores para que o animal exerça a tarefa, tanto na parte da liberação desses neurotransmissores, que é muito importante, como também na parte do ambiente que esse animal vai lidar com todas essas questões. Bom, quando nós vemos esse animal naquele estado, digamos que a gente já conhece o nosso cão, que o nosso cão, quando está estressado, digamos que ele começa a salivar mais um pouco, abrir a boca mais um pouco, né? Aquele velho bocejar, que tudo isso são sinais de apaziguamento que a gente consegue identificar no cão. A gente precisa saber qual tipo de hormônio está atuando ali, para a gente não forçar o cão, porque não depende da natureza do cão. O que está acontecendo ali são mediadores químicos modulando o comportamento desse cão. Ele pode ficar de tal forma tão atordoado, tão aéreo, que ele não vai cumprir a missão da qual ele foi tão bem treinado. Mas faltou esses tipos de observação. Se você vê que o seu cão não tem condições de estar cumprindo determinada tarefa por conta de um estresse, de uma ansiedade, está na hora não de nós treinarmos mais ele, mas sim de ensinarmos ele a lidar com esse tipo de respostas emocionais. Entendeu, pessoal? Então, enquanto a gente vai dizer, não, esse cachorro precisa de mais treino, mais treino, mais treino, muitas vezes não está relacionado ao treino, está relacionado a esse cão aprender a lidar com essas respostas emocionais. Porque uma vez que ele aprenda a lidar com essas respostas emocionais, a parte de aprendizagem vai ser fichinha para esse cão. E esse cão vai entrar na operação e vai conseguir desenvolver toda a missão. Bom, essa parte do estresse agudo, que eu acabei de dizer que ela ativa as três situações que são as catecolaminas, que são adrenalina e dopamina, esse tipo de questão, ele vai estar na fase aguda inicial. O cortisol já vai aparecer quando sai dessa fase adrenérgica. Quando sair dessa fase adrenérgica, entra a fase de cortisol. Já no estresse agudo, aí ele já entra numa questão do glicocorticoide, que aí já está, o corpo já está todo inflamado. É por isso que esse tipo de hormônio entra para tentar colocar o organismo em homeostasia novamente, ou seja, tentar equilibrar. Mas aí já está um caso muito avançado que precisa de uma intervenção
um tanto mais medicamentosa e de tratamento. Mas eu não vou me aprofundar tanto, porque senão fica muito maçante o vídeo e sai um pouco do contexto da proposta aqui do vídeo. Bom, a parte, como eu digo, de ansiedade, já é uma questão que o cão pode ter adquirido algum tipo de trauma ou de experiência negativa durante o treino, e quando ele já começa a ver todo aquele cenário, ele já entra no estado de ansiedade, ou seja, a movimentação do figurante, ele já começa a ver movimentação de juízes, movimentação de pessoas, cães latindo. Tudo isso leva esse cão no estado de ansiedade, muitas vezes um trauma que ele tomou durante uma manobra ali e que ficou marcada lá, que está promovendo essa ansiedade nesse animal que precisa ser trabalhada. Então, para nós fazermos uma organização de treino, fazer um planejamento de treino, a gente também tem que entender das questões fisiológicas do animal, ou melhor, da neurociência. Neurociência está presente em tudo, inclusive até no adestramento de cães. E você, como está emocionalmente diante da questão? Será que você está ansioso? Será que você está estressado diante dessa questão? Porque isso repercutirá também no animal. Então, essa questão de ter esse conhecimento neurofisiológico tanto cabe para os cães como para o condutor que está conduzindo o cão ou treinando o animal. Bom, falando das partes estruturais, nós sabemos que já foram feitos experimentos com animais que o córtex pré-frontal ele é responsável pela tomada de decisão, pelas questões do raciocínio lógico, e com isso, nos seres humanos, é muito mais acentuado do que nos animais, que tem uma capacidade cognitiva muito mais inferior aos seres humanos. Mas que isso fica registrado, fica. Existe uma estrutura que fica atrás do córtex pré-frontal, que o nome é da seguinte forma, é o córtex pré-frontal ventromedial. Essa estrutura, ela serve para mediar uma comunicação com as amígdalas. As amígdalas são estrutura responsável por questões emocionais, de medo, de raiva, de fuga, emoções no modo geral. Só que essa estrutura, ela precisa estar devidamente bem, ela deve não estar corrompida para não inviabilizar essa comunicação do córtex com essa estrutura chamada amígdala. Eu não estou falando dessa estrutura, que aqui é a tonsila. A amígdala é uma estrutura que fica logo no centro do cérebro, responsável por essas questões emocionais. Isso cabe para os seres humanos, para os animais, enfim. Bom, a partir do momento que nós entendemos todas essas questões neurofisiológicas do animal, a gente não vai dar um tranco nele, porque nós vamos saber como lidar com a questão, porque nós estamos emocionalmente preparados, nós não estamos estressados, muito menos ansiosos. Eu digo, quando não está ansioso e estressado, eu não quero dizer que não ocorra o estresse nem a ansiedade. Ocorre, mas essa coisa tem que ser nas questões basais, como eu acabei de dizer. Então o treinador, ele tem que estar nessa condição para poder passar essa condição para o animal. A técnica que você vai usar não vai ser discutido aqui. A minha técnica não vai ser discutida aqui. O que eu quero trazer para vocês é a importância da neurociência dentro de uma elaboração e dentro de uma formação de um cão, seja de polícia, seja de competição, seja de pet, seja de utilidade, qualquer que seja a sua tarefa, o treinador precisa estar ciente que esse animal vive todas essas emoções e que precisa ser conhecida, detectada e saber quais são os neurotransmissores que gerencia. Se você não quiser gravar, não importa que você grave ou o que é que você faça. O importante é que você saiba que essas estruturas existem, que você saiba que esses neurotransmissores, que esses hormônios existem e saibam que eles sofrem uma influência no comportamento desse animal frente ao meio no qual ele vive, que muitas vezes só treinamento e repetição não vai resolver. Aí o behaviorismo não tem como fazer mágica. Porque o que precisa é você entender quais são as respostas emocionais desse cão e trabalhar essas respostas emocionais antes de trabalhar o comando propriamente dito.
né? Fica aí nos comentários, ative o sininho, compartilhe, dá aquela voadora no like, de preferência com os 2 pés. Um forte abraço, até os próximos vídeos e até lá.